É hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora de eventos climáticos, as queimadas no Pantanal, calor, enchentes, medidas preventivas. Eu converso com Carlos Bocuí, que é presidente do PROAM, Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Carlos Bocuí, boa noite. Boa noite, Denise. Como vai? Bem, Bocuí, vamos começar falando do Pantanal, não é? Que são as imagens mais recentes que têm nos assustado em relação a esses eventos. A seca começou antes do tempo, o governo investiga também a atuação de fazendeiros, moradores da região, porque fala que boa parte do local são propriedades privadas, não é? As investigações estão correndo, houve toda uma força-tarefa para tentar minimizar os danos. Agora, vale lembrar que já houve esse problema também em outros anos, agora o fogo consumiu mais de 411 mil hectares do bioma, isso só no mês de junho. Então, foi um resultado péssimo, sendo que o bioma do Cerrado já vinha apresentando resultados ruins em termos de desmatamento, até piores do que a Amazônia. Agora, na sua avaliação, há como se defender desses eventos climáticos que tem muito a ver com a seca, né? com a falta de água na região? Eu acho que a principal questão nesse caso é o manejo do fogo, né? A cultura do fogo, que ainda permanece, e num estado de extrema seca, ventos fortes e também temperaturas altas, o fogo acaba se espalhando e foge do controle. Então, aquele uso do fogo que é feito ou para desmatar ilegalmente ou para limpeza de pastos, ele deve ser absolutamente controlado, deve ser inibido, não é? Porque essa condição ela não admite esse tipo de prática. E também isso vai depender de um aparato de fiscalização bastante operacional para que possa fiscalizar toda essa região, não é? Além disso, um sistema de monitoramento por satélite que permita chegar ao local do incêndio no início do processo, né? Então, falta operacional, falta fiscalização, falta capacidade tecnológica, inclusive com aeronaves para combater o incêndio. Na verdade, falta capacidade de gestão desses eventos, embora eles venham se repetindo, da mesma forma que faltava gestão na questão das enchentes do Rio Grande do Sul. Não adianta falar que é um problema adverso, que foi o excesso de chuvas no sul, que foi uma seca antes do tempo, porque, na verdade, tem uma dificuldade de dar uma resposta favorável, não é? Não tenha dúvida, a gestão de risco, como é o caso, ela deve ser trabalhada de forma preventiva. Então, aí você veja que no Pantanal a grande dificuldade é de transporte de efetivo, de pessoal, que tem que ser feito por meio de aeronave. E isso não existe em número suficiente para conter o problema, não é? Então, além de toda uma questão cultural, você tem uma questão operacional, tem uma questão de tecnologia que deve ser objeto de investimento para fazermos frente a esses episódios, porque nada indica que essa condição vai melhorar no futuro, né? Tem a questão, inclusive, de saúde, o gerenciamento dos problemas para a saúde por conta de eventos climáticos. E aí eu queria falar também da situação de eventos não tão dramáticos como nós acompanhamos no Pantanal, no Rio Grande do Sul recentemente, mas o problema, por exemplo, de calor excessivo aqui em São Paulo. Não é? A condição da população, a poluição ambiental, o ar seco demais, isso tem relação com o clima também. Claro, você tem todo um processo de mudança de uma condição climática que acaba favorecendo outros elementos, os clássicos poluentes que nós tínhamos antes, né? Como, por exemplo, a maior incidência de material particulado, pior capacidade de dispersão numa cidade muito quente, onde você tem ilhas de calor. Então, toda essa questão, tanto para um ambiente rural como para um ambiente urbano, necessita de estratégias adequadas, como hoje se adota, por exemplo, na Europa, com relação a prevenir episódios de calor extremo, né? Arborizar mais as cidades, combater as ilhas de calor, tornar as cidades mais resilientes, trocar os telhados quentes por telhados que sejam mais amigáveis ao clima, né? Então, tudo isso é um processo de adaptação, né, que tem que ser trabalhado, vai custar, o governo tem que investir nisso, as prefeituras têm que investir nisso e, principalmente, a área de saúde tem que estar preparada para o calor extremo e os efeitos adversos à saúde pública.
Então, na verdade, nós teríamos duas agendas paralelas. Uma é para tentar controlar o aquecimento global, evitar o agravamento dessa situação com transição energética, descarbonização, diminuir as fontes poluentes, o descarte de lixo e toda essa agenda que nós conhecemos, que, aliás, é uma pauta global hoje em dia. E a outra é conviver com fatores que parecem hoje já inevitáveis, não é? Exatamente, você tem um processo de mitigação das mudanças climáticas na medida em que você tem que agir para evitar o pior, né? Evitando o lançamento de gases de efeito estufa, e de outro lado, um processo de adaptação. Sempre lembrando aqui que nós estamos aí na faixa de 1,5 grau, né, de temperatura devido ao El Niño, mais aquecimento global, mas o que se espera é o dobro dessa temperatura para um tempo não muito distante, porque ninguém está fazendo adequadamente a lição de casa de retirar da atmosfera os gases de efeito estufa, de parar esse lançamento. Então, o que se espera para o futuro é um cenário bastante adverso e, portanto, nós temos que estar preparados para isso como elemento de prevenção, de defesa civil, enfim, tudo aquilo que é necessário para socorrer a sociedade, para prevenir o impacto das mudanças climáticas. E aí tem uma questão da temperatura que eu gostaria até que você esclarecesse, porque a gente tem falado muito das médias, das temperaturas acima das médias já há vários meses, não é? Teve o impacto do El Niño, tudo mais. Na Índia, as temperaturas chegaram à faixa dos 50 graus. Outra coisa é aquele aquecimento que mexe com as geleiras, com o nível do mar, que mexe mesmo de uma forma mais estrutural com o meio ambiente, não é? Exatamente. Nós temos um aquecimento médio global, né? Que é tido como um padrão estándar de aquecimento, mas isso não é a realidade para São Paulo, para o Rio de Janeiro. Na verdade, essas cidades, essa temperatura continental, ela sempre vai ser mais intensa do que o que se espera de média para os oceanos, não é? Então, o grande risco que se corre é um acréscimo do aquecimento global, derretendo geleiras, mudando a direção das correntes oceânicas, liberando o permafrost no Ártico, que é metano e agrava a condição climática. Ou seja, nós estamos numa situação que toda medida possível deve ser tomada para evitar um gatilho climático, aquele que dispara como um efeito dominó a queda de outros ecossistemas, não é? Eu diria que a situação planetária hoje é de alto risco e nós temos que agir muito firmemente para tentar controlar a situação. E é um risco não tão distante assim, quando se fala de 3 graus a mais, seria em 2060, mas você pensando em gerações, vai ter quem vai vivenciar essa situação, não é? Não tem dúvida, e aí o grande problema é o impacto que isso gera. Os franceses estão adaptando toda a sua legislação, toda a sua política urbana para enfrentar por volta de 4 graus para 2100, que é o cenário mais pessimista do IPCC, do painel intergovernamental das mudanças climáticas. E, de fato, nós temos que estar preparados no Brasil para uma realidade semelhante. E para você fazer tal transformação, tal adaptação, temos que começar ontem, né? Ontem. É o caso do Rio Grande do Sul. Você tem que, para prevenir um elemento tão agressivo como ocorreu no Rio Grande do Sul, é preciso que você tenha equipamento, meteorologia muito bem trabalhada para impedir, permitir avisos dias antes de eventos extremos. Ou seja, é preciso avançar em tecnologia, é preciso avançar em gestão de risco e é preciso avançar em defesa civil. É um grande desafio de transformação para a sociedade humana. É isso, eu agradeço muito a participação do Carlos Bocuí, que é presidente do PROAM, Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Bocuí, muito obrigado, uma boa noite. Obrigado, vamos torcer para as coisas melhorarem. Pois é, ou não piorarem tanto, né? Já estamos começando essa fase, mínimo, não é? É isso. No mínimo. Obrigada. Com vocês. Até logo. O JG volta na segunda, 7 da noite. Uma boa noite, bom fim de semana. Boa noite.